Domingo de manhã, eu deveria estar gravando um vídeo sobre a nossa vitória de ontem, etc. Tô com a cara amassada ainda. Até porque quem ouviu o podcast vai entender porque eu tô com essa cara aqui cansada. Mas tô produzindo vídeo, então releva aí e não comenta sobre isso. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E bem, vamos falar desse tipo de assunto hoje, né? Um assunto que a gente deveria estar falando nesse momento deveria estar gravando, domingo aí cedo de manhã, gravando sobre as notas dos jogadores, as avaliações e etc. E bem, vou gravar sobre problemas. O Fluminense consegue, né? O Fluminense consegue. Um xbet, tem que falar aqui também, porque é essencial, é quem ajuda a manter o canal. O link tá aqui no primeiro comentário. Você clica nele, vai lá e faz um depósito. Hoje tem dois jogos que interessam muito a gente. O primeiro deles é Grêmio Vasco. Um empatezinho é show ali, né? Porque eu também não vou ficar torcendo pro Vasco, né? A gente se mantém ali no G4, freia o Grêmio. O Vasco também não pontua muito. E tem Inter e Atlético Mineiro. Aí você escolhe a sua briga, meu amigo. Se a sua briga é pelo título, acho que não é. Acho que o Fluminense tem que ter consciência nesse momento de que título vai ser consequência. Pode ser que aconteça. Mas especificamente a nossa briga é primeiro pelo G4, então um empatezinho também não ofende nesse jogo. Bem, vamos lá. O link, o XBET está na descrição, no primeiro comentário, você clica e vai lá fazer o seu depósito e a sua aposta, beleza? Vamos embora. Bem, teve uma pergunta, por que é esse vídeo aqui? Teve uma pergunta ontem na coletiva, após a vitória por 3-0. A última pergunta, o Day Hellman deu uma resposta bem chamativa. Você que não viu, não tá sabendo de nada, eu vou ler a transcrição aqui rapidamente sobre isso. A pergunta foi feita pelo repórter da Rádio Globo, Vitor Lessa. E ela falava ali sobre a questão enfim, do jogo, que o Odair praticamente não respondeu, e falava também, a pergunta no final versava sobre críticas vindas das redes sociais, as críticas que o Odair vem sofrendo das redes sociais. E aí o Odair realmente surpreendeu. Vou abrir aspas para a resposta dele, vou ler aqui, porque muita gente pode não ter assistido, etc. Na rede social tudo pode, né? As pessoas ficam... tô abrindo aspas para o Odair, tá? As pessoas ficam escondidas atrás de um computador e, às vezes, se dizendo torcedor do Fluminense. Alguns se dizem torcedor do Flu, mas com certeza não são, porque só atrapalham o ambiente. Só entram no aspecto negativo. Parece que tem um mal dentro. Aí, quando vem a derrota, tudo se potencializa. Não deveria nem ter voz esse tipo de situação, mas sim dar ênfase ao verdadeiro torcedor. Vou dar um ponto aqui e vou pontuando por frases. Eu acho válido aqui colocar só, até antes de eu analisar essa parte de Odair, que assisti o jogo ontem em Laranjeiras, ou seja, agora eu tô, pra vocês, né? Pra vocês não, que vocês me acompanham, mas pra cabeça de um ou outro pode estar bem assim, ih, ó o Gabriel defendendo o clube, tava em Laranjeiras, se não perde a boquinha. Meu amigo, é sempre bom deixar uma coisa clara aqui, tanto para um lado quanto para o outro. Adoro ter contatos em Laranjeiras, adoro que o meu clube, né, ou a gestão que está lá, enfim, eu adoro, na verdade, não ter inimizades. Considero isso algo positivo. Na internet aí como um todo, né? Tipo assim, de todas as pessoas relevantes de Fluminense, acho que eu não tenho uma broderagem ali, tipo, ser um colega conhecido, ter trocado uma ideia alguma vez. Porque eu não conheço ainda, nunca tive qualquer tipo de problema e etc. Então me sinto à vontade para poder comentar também sobre isso, porque se por um lado tem esse ponto de que eu gosto de ser e tal, por outro lado, também nunca deixei de ser sincero aqui e não vou deixar de ser sincero aqui para depois eu ficar me remoendo e ficar mantendo coisinha com os outros. Até porque é sempre bom deixar claro aqui. Ai, mas aí você vai perder a boquinha. Que boquinha, cara? Eu não ganhei nada do Fluminense. Pra ser sincero, sabe quanto eu ganhei até hoje do Fluminense? Um dia eu até vou falar mais sobre isso. Eu ganhei R$ 100 do Fluminense uma vez. Que foi porque custo, que eu ia lá na palestra enfim, agora esqueci o nome do negócio, mas era e eu não tinha grana pra poder ir. Isso faz um bom tempo já. Pra poder ir até Laranjeiras, o almoço e depois voltar o combustível também. Nunca ganhei nada do Fluminense. Ah, mas você. Enfim, não vou nem entrar nesse assunto agora. Vai ter vídeo um dia sobre isso, tá?
Mas vamos lá, então não tem problema nenhum, critico, mas eu sempre trabalho com respeito. Essa primeira frase do Odair aqui, eu entendo a raiva dele. A crítica para o Odair na rede social é gigantesca. E ele não tem rede social, então quem deve receber isso para ele são as filhas dele. Deve ser algo muito pior. Talvez o assessor junto também, né? Mas ele começar essa declaração toda falando sobre verdadeiro torcedor, sobre alguns que se dizem torcedor, mas não são porque atrapalham o ambiente, etc., eu achei errado. Eu não discordo da crítica. Eu acho que a crítica com o Odair Hellmann às vezes passa do ponto na rede social. Assim como também passava do ponto com o Diniz, porque são treinadores bem opostos, assim, no seu modelo de jogo, no modelo de pensar. E quem pensa da maneira como o Diniz joga, que o futebol tem que ser ofensivo, tem que ser legal e etc. E quem é diametralmente oposto a quem pensa com a cabeça de Odair, do futebol pragmático, de conseguir o resultado acima de tudo. Acima de tudo. E isso gera críticas, porque hoje em dia também as pessoas não estão afim de chegarem à melhor conclusão. E aí eu me incluo nisso também, me policio muito quanto a isso. As pessoas estão afim de estarem certas. E eu gostaria muito de não estar certo sobre isso que eu estou falando. Mas esse trecho, verdadeiro torcedor, pega mal demais, tá, Odair? Porque, assim, torcedor é todo mundo. Até mesmo o bandido que taca pedra no clube um dia, sei lá, é torcedor também. É bandido, mas é torcedor. Porque torcedor não impede a pessoa de... Bandido não impede. Tem bandido, tem presidente, tem prefeito, tem tudo quanto é tipo de torcedor. Mas, no fim, tem as suas declarações. Mas, enfim, vou continuar lendo aqui de Odair. Não que o torcedor não tenha feito... Não que o torcedor não tenha direito de cobrar, de criticar. Pelo contrário, tem que cobrar e criticar. Estou falando de uma parte específica, não do torcedor. Uma parte da internet, de um processo ruim. As pessoas estão se digladiando, se rivalizando, se acusando, acabando com as reputações das pessoas e aqui não é diferente. Tem um grupinho aqui que só faz isso. Ele só vê o mal do Fluminense e se diz grande torcedor. Não sei se ele não se dá conta que só prejudica. O torcedor do Flu deveria se dar conta de que eles só prejudicam. Enfim, ele continua falando de um mesmo grupinho. Eu vou ser sincero, eu não tenho certeza de que grupinho é esse. Até imagino quem seja, mas não cabe aqui a mim nem citar o grupo, enfim, desnecessariamente, e nem botar palavras na boca de Odair Hellmann. Só já adianto que não sou eu, apesar de eu criticar o Odair bastante. Mas, enfim, eu gosto do futebol ofensivo, gosto do futebol propositivo, mas o que eu mais gosto mesmo, assim, eu vou falar no final. Continua daí. Quando não vem a vitória, eles crescem, ficam com uma unha desse tamanho. Eles não fazem uma avaliação de um... Ah, tá. Antes de entrar nisso daqui, eu queria falar do sinal da unha desse tamanho, né? Fica com a moral. Teve gente, no início do ano, quando eu falava que Nenê no Brasileirão ia ser mais um peso do que eu resolver todos os jogos igual ele tava fazendo no Carioca, e de fato foi. O Nenê faz um Brasileirão na média para baixo. Ele faz um Brasileirão um pouco abaixo da média, se a gente for considerar o todo. E aí, assim, óbvio, tem gols e tal. Pô, legal, que bom que tem. Mas é na média, a atuação não é muito boa. E aí, quando eu falava isso, a galera achava que eu odeio o Nenê. A galera achava que eu odiava o Nenê. E aí, até chegar um ponto contra o Figueirense, que as pessoas... Teve uma galera que ficou... E a galera pequena mesmo. Assim, que ficou tão maluca com uma coisa que falou bem assim, deve ter aquele hat-trick com o Figueirense e tal. Dia horrível pra quem não gosta do Nenê. Falei, eu fiquei pensando, meu amigo, isso é de uma doença tão grande que vai achar que porque alguém não gosta de Nenê, tá puto porque o Fluminense venceu. É assim, eu já falei aqui algumas vezes, pô, tem hora que eu cheguei a já não comemorar um gol porque eu achava que talvez aquilo na frente fosse ser pior e tal, no pensamento estratégico. Mas, cara, ganhou, eu tô feliz. Ganhou, eu tô feliz. Eu torço pro Fluminense, eu não torço pra Nenê, eu não torço pra nada. E a doença é tão doentio pensar nisso, quanto é doentio não comemorar também. E aí por isso que eu digo que eu também não tô imune às minhas críticas aqui. De você querer tanto tá certo, que você nem comemora porque você não vai estar certo. O Fluminense tá ganhando, o Fluminense é campeão brasileiro, mas você não tá certo. Então acho que tem esses dois lados.
Continuando aqui. Eles não fazem avaliação de um clube com dificuldade financeira há anos, que o presidente assumiu pagando 10 salários em 7 meses, com dificuldade para arrumar dinheiro, manter e melhorar a estrutura. É um processo de continuidade. Não existe mágica nem na vida, principalmente no futebol. Principalmente sem dinheiro. É um processo lento, difícil, que vai ter oscilação, vão vir derrotas, e aí é que tem que ter força, convicção. Essas coisas só atrapalham o Fluminense e muito. Aí, assim, eu sei que na cabeça de Odair Hellmann e tal, é tudo um processo só e tal, mas zero necessidade dele assumir problema do Mário, né? Por mais que a gestão ali, Odair Hellmann é o treinador dessa gestão, tá? É o treinador dessa gestão, ponto. Ele é o treinador dessa gestão. Ele estava se defendendo das críticas dele. E aí, assim, ele dizer isso, ele toma pra si algumas críticas, como, por exemplo, a gente sabe que o Mário é pintado como um presidente perfeito. Vai ter uma estátua dele feita por ele quando acabar. A impressão que a gente tem é essa. E aí, essa pintura de um cara perfeito faz com que a gente, quem tem um mínimo de senso, comece a enxergar muito mais os problemas, porque os acertos já estão completamente visíveis. E aí você parece que fica repetindo só problema. Aí tem o inverso também, que é a pessoa que fala, pô, você só repete problema, mas e os acertos? Aí só vê os acertos. Isso é um ciclo sem fim. Mas especificamente sobre o Odair Hellmann, achei desnecessária essa parte final, mas é interessante poder falar sobre essa declaração toda dele, que é... Todo mundo sabe a minha opinião sobre o Odair Hellmann. Eu avisei no início do ano, inclusive pra mim mesmo, e eu tenho que lembrar desse aviso direto, que o Odair Hellmann no Brasileirão ia entregar irritação e pontos. Ele sempre entrega. Ele deixa... O que aconteceu no sábado, quando o Atlético Paranaense, pontos e felicidade, bom futebol, isso é raro para o Odair Hellmann. É raro. Mas ele tá no G6 no terceiro campeonato seguido. É o terceiro campeonato seguido. O Odair Hellmann foi Brasileirão 2018. Ele só fica atrás do Palmeiras e do Flamengo. Ele foi terceiro lugar. E, pelo amor de Deus, ele não tinha o terceiro melhor elenco daquele Brasileirão, não. Ele não tinha como ficar à frente de Flamengo e Palmeiras também, não. Ele fez um trabalho bom. Na pior das hipóteses, ele fez um trabalho ali que foi o que era possível dele fazer. Porque Palmeiras e Flamengo eram bem superiores. Ele terminou 3 pontos atrás do Flamengo. Brasileirão 2019. Odair Hellmann foi demitido no G6. Foi demitido por causa do fora do Brasileirão. Brasileirão 2020, 24ª rodada. Odair Hellmann está no G6, pelo menos, né? Com resultados de Grêmio e Inter podendo jogar a gente para a 6ª posição. Então, assim, tem um trabalho de G6 ali, independente do elenco que está na mão. Agora, o que eu falei lá no início eu sabia como seria, eu critiquei e critico várias vezes o trabalho mesmo, porque tem que ser criticado, porque tem erros, tem que ser criticado. Mas mais do que eu estar certo, mais do que futebol bonito, etc., eu gosto de uma frase lá do Cássio Zirpoli, lá de Pernambuco, jornalista e torcedor do esporte, que ele falou, meu amigo, eu não gosto nem de Campeonato Brasileiro, eu gosto de ponto. Então é isso, eu gosto de ponto, eu gosto de abrir a tabela do Brasileirão 2020 e ver que a gente está em 4º lugar com mais pontos do que o Ceará caiu, o Cruzeiro caiu ano passado. Eu gosto de abrir aqui que ano passado a gente fez 45 pontos com um sprint final grande e a gente tá com 39 esse ano. Eu gosto de ponto. Como se chegar a esses pontos? Então aí a gente vai analisar. Vão ter críticas, vão ter elogios, etc. Mas ponto. Eu valorizo ponto, para começar. O futebol é a melhor forma de se chegar ao ponto. Ok. Mas se tá tendo outra forma, eu valorizo o ponto. Sobre o Odair Hellmann, achei que foi desnecessária a crítica agora. Ele poderia ter... A crítica não, né? O desabafo. Enfim, ele sabe o que ele tá passando. Também não vou ficar botando o dedo no calo dos outros, etc. Tentando sentir o que os outros sentem. Mas acho válido... Esse vídeo ficou grande pra caramba. Mas acho válido falar que achei que ele poderia ter esperado. Jogar essa bomba depois de uma vitória 3-1, esse desabafo, não me pareceu uma adesão muito inteligente, não. Não me pareceu. Enfim, dá sua opinião aqui na descrição, no comentário. Na descrição você não pode dar. Saudações tricolores, até a próxima. Vídeo grande! Valeu!